Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 10 de setembro, 23º domingo do tempo comum, pedindo a Deus que nos dê a paz, a saúde e a esperança necessária para que a gente prossiga na vida e possamos construir uma história abençoada e aprovada por Deus. No dia de hoje, nesse domingo, o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós temos neste domingo nos fala e nos remete à dimensão do perdão. Na verdade, é uma das coisas mais sagradas, também mais difíceis e complexas da vida, é a dimensão do perdão. A Bíblia insiste muito no perdão porque é uma tentativa de tirar o ser humano de uma situação de morte, de pecado, do nada, do ninguém, e levá-lo à salvação. O perdão é para colocar todo o ser humano dentro da lógica da salvação. Por isso a insistência grande a respeito do perdão em qualquer situação. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar? 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Porque perdão é sempre uma coisa delicada, porque o perdão é você oferecer algo a alguém que ele não merece. Porque no perdão há pecado, há culpa. Você, quando não tem culpa, você usa a palavra desculpa. 10 não é culpa minha. Você estava andando, distraído, esbarrou em alguém. Então você não queria fazer aquilo. Então você pede desculpa. O perdão não. O perdão é eu doar o máximo para alguém, sendo que essa pessoa não merece. Mas mesmo assim eu continuo doando vida para quem não merece. Por isso é sempre um grande desafio e uma grande busca nossa essa dimensão do perdão. O que o Evangelho vai nos dizendo para a nossa orientação? Jesus disse aos discípulos, então Jesus está falando diretamente para os seus discípulos, não é para uma multidão, não é para fariseus, doutores da lei. E aí ele considera, se o teu irmão pecar contra ti, quer dizer, alguém pecou contra mim, alguém me feriu, alguém me maltratou, alguém me prejudicou, alguém fez um mal para comigo. Então, se alguém fizer um mal contra você, a primeira atitude é uma pedagogia do perdão. Primeiramente, você deve corrigi-lo. Então, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, olha, você fez isso. É igual um casal, se o marido ofendeu a esposa tem a obrigação de corrigir ao seu marido. Se é vice-versa, da mesma forma, o marido tem a obrigação de corrigir a esposa. Se o filho fizer algo errado, o pai tem a obrigação de corrigi-lo. O difícil no mundo de hoje é que a gente já não tem mais liberdade de corrigir os outros, né? Porque a gente pode ser processado, né? A gente virou numa neurose do politicamente correto, que virou uma coisa estranha, que se você for corrigir alguém, dependendo se essa pessoa não gostar, ela pode te processar, pode levantar um processo, te denunciar.
É igual o pai que pediu para o filho, filho, fica aqui no mercado para mim um minutinho, para mim ir no banco. E o filho disse para o pai, se o senhor pedir mais uma vez, eu vou denunciá-lo por maus tratos e por exploração de menores. Quer dizer, a resposta de uma criança de 12 anos a respeito do pai que precisava que o filho ficasse no mercado para ele ir no banco pagar contas. Então o pai teve que fechar o supermercado, ir lá no banco, pagar, para depois voltar, porque o filho não podia ficar meia hora no mercadinho para poder o pai pagar as contas da família. Então, a primeira coisa vai corrigi-lo a sós, em particular, só contigo. Se ele te der ouvido, tu ganhastes o teu irmão. Se ele te ouvir, e aí que é, a gente vive num mundo que a gente não pode corrigir ninguém, e ninguém quer corrigir a gente, né? Eu sempre peço a Deus que me corrija em relação às coisas que eu estou errado, que eu estou equivocado, das coisas que eu permito que aconteça, que não deveria permitir, das coisas que eu faço que não deveria fazer. É sempre uma atitude de generosidade. Então, se você foi pessoalmente e não deu certo, leva uma ou duas pessoas para que tenha testemunho. Mesmo assim, se essa pessoa não ouvir essas pessoas, então você apresente a igreja, a comunidade, a família. Se mesmo assim esgotou todas as possibilidades e a pessoa não se converte, a pessoa não muda, a pessoa continua cometendo o erro, continua falhando, então você diz, aí vem a orientação mais dura. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Porque chega um momento que há também um limite. Então, se ninguém, nada, nem mesmo a igreja ele ouvir, se não te ouviu, não ouviu você mais uma ou duas pessoas, não ouviu a igreja, então não tem mais jeito, não tem salvação. Então, seja tratado como um pecador público, um pagão, viu? Em verdade eu vos digo, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus está querendo dizer que o ser humano que tem comunhão com Deus, aquilo que a gente toma decisões aqui também está sendo tomado no céu. Aquilo que a gente aprova aqui está sendo aprovado no céu. Mas isso eu tenho que lembrar que não é segundo o meu ideia, o meu palpite. Não, existem regras, existem situações em que a gente precisa pensar, só peraí, Deus está de acordo com essa decisão minha, está de acordo com essa posição, Deus concorda com isso, é aquilo que a gente sempre deve fazer e perguntar, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma frase bonita e importante e significativa. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria se eu tivesse que corrigir alguém? O que Jesus faria se eu tivesse uma situação em que eu não sei como me comportar e como agir? E aí vai continuando. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. A presença de Jesus se dá na realidade de pedir a Deus vontade. Mas não é que a gente vai pedir qualquer coisa, né? Os pedidos ligados à esfera de interesses, de ganância, de arrogância, esses pedidos não são considerados por Deus, né? Os pedidos ligados assim porque você quer um privilégio a mais, a gente pedir alguma coisa para Deus em nome de Jesus, a gente tem que pensar muito bem a respeito disso. A gente tem que tomar consciência da minha presença, da presença de Deus e do que eu devo e posso realmente pedir. Caso contrário, Deus não vai atender se eu vou pedir uma maldade para alguém. Deus não vai me ouvir se eu vou pedir uma vingança, se eu vou pedir que alguém seja prejudicado. Por isso a orientação de hoje gira em torno disso. A necessidade que a gente tem de corrigir quem faz o mal para a gente, mas também chegar um momento que a gente tem que dizer, olha, não tem jeito, não tem salvação, não é possível. Ou, por outro lado, saber que a gente está unidos e eu quero pedir a Deus coisas que fazem com que a vida se torne mais digna. Que a gente possa aprender a rezar e que Jesus continue presente no nosso meio. Um abraço e até mais.